Deus é o Deus de milagre, é o Deus que opera, é o Deus que está o tempo todo trabalhando para o bem do seu povo. Mas infelizmente nem sempre o seu povo tem buscado a Ele de todo o coração. E eu quero convidar a igreja a abrirem suas Bíblias no profeta Miqueias, capítulo 6. E mantenha sua Bíblia aberta em Miqueias, para nós entendermos o porquê dessas palavras iniciais de um Deus que é um Deus de milagre, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, sempre fazendo algo para o seu povo. Mas o seu povo nem sempre tem retribuído à altura diante de tantas coisas que Deus tem operado. E aqui Miqueias vai nos trazer uma palavra muito forte que Deus colocou no meu coração diante daquilo que Miqueias recebeu também do Senhor. A princípio, talvez, você vai achar esse texto enigmático, complexo, mas tenha calma, ore ao Senhor, não se distraia com nada. Se você precisa atender o telefone, coloque no vibracal, mas Deus quer falar com você não pelo celular, mas pela sua santa palavra. Conecte-se com aquilo que o Espírito de Deus está falando aos nossos corações. O Senhor Jesus está aqui, entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Miqueias capítulo 6 diz assim: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defenda a sua causa perante os montes. Ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor. E vós, fundamentos duradouros da terra. Porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que é que eu te tenho feito? Em que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão te remi, e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Vamos parar aqui. Povo meu, o que é que eu tenho te feito? Em que te enfadei? Responde-me. Obrigado, Senhor. Nós cremos de uma forma muito tremenda que quando a tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, nesta manhã o entendimento, pela ação do teu Espírito Santo, diante do teu recado para os nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente a Cristo, o nosso fundamento duradouro, o Senhor da glória. Eu peço a bênção do Senhor e oro em nome dele, Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, aqui está um texto que revela o profeta Miqueias andando pelas ruas de Jerusalém. E o profeta Miqueias, para mim, toda vez que eu leio este livro, eu entendo que ele se tornou mais atual do que as redes sociais dos nossos dias. E talvez você diga, como assim, pastor? Vou explicar. Porque quando nós lemos Miqueias, nós observamos que ele estava fazendo um diagnóstico da nação de Israel. Mas a sensação que eu tenho, e acredito que você também terá, é que ele escreveu esse texto esta semana já do Natal aqui no Brasil. Porque a sensação que eu tenho é que esse diagnóstico que Miqueias estava dando para o povo de Israel é um diagnóstico para a igreja cristã hoje, para aquilo que a igreja está vivendo. E eu vou além. Parece-me que ele estava fazendo um diagnóstico da minha vida, talvez da sua vida, sem nos conhecer nesta reta final de 2024. É por isso que antes de explicar o texto que nós lemos, que parece ser enigmático, mas não é, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vamos falar juntos? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu preciso antes fazer e expor esse diagnóstico que Miqueias colocou neste livro por ação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, mesmo que estejamos a cerca de 2.700 anos depois de Miqueias, parece-me que ele estava fazendo literalmente o diagnóstico da nação brasileira, das igrejas evangélicas no Brasil e no mundo. E aí você pode, de repente, estar perguntando, tudo bem, pastor, o senhor já disse isso, mas por quê? Por que o senhor está frisando muito essa palavra? Porque
Miqueias já começa falando neste livro, por ação do Espírito Santo. Ele dá uma denúncia do aparelhamento do Estado que tinha se armado para a corrupção. O profeta de Deus criticou e combateu a corrupção que estava acontecendo em Israel, e ele falou em nome do Senhor. Por isso que os profetas nunca foram aceitos. Diferente de hoje, que as pessoas gostam de ouvir palavras doces, né, como mel, palavras de poder e de vitória, mas quando a palavra é de exortação, a pessoa já acha complicado. Abra sua Bíblia em Miqueias, por gentileza. Veja comigo o verso 1 e o verso 2. Olha o que o profeta estava dizendo. Miqueias 2, versículo 1. Ai daqueles que nas suas camas maquinam a iniquidade e planejam o quê? O mal. Quando raia o dia, põe-no por obra, pois o poder está em suas mãos. Alguém tem outra versão para essa última expressão? Pois o poder está nas suas mãos. Tem poder para isso. Isso eles podem fazer. Mais alguma outra versão? Só porque tem poder para isso. De quem Miqueias estava falando? Irmãos, olha que incrível. O profeta estava falando daquela pessoa que na sua cama, ao deitar, já planejava o mal, e quando se levantava no dia seguinte, por ter o poder nas suas mãos, ele só fazia o que era errado, só fazia o que era o mal, executava aquilo que era puramente frutos da maldade. Mas o texto fala que alguém que tem poder só poderia ser alguém que tinha todo o aparelhamento para a execução desse mal em suas mãos. Não era qualquer um. Era alguém que detinha todo o sistema, todo o poder político para praticar este mal. Então veja o verso 2 de Miqueias 2, o que ele vai dizer. Vocês cobiçam campos, os arrebatam, casas as tomam, e assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Ou seja, quem detém o poder só quer se enriquecer dia após dia. Só querem tomar aquilo que não é deles. E olha o versículo 2 do capítulo 3 de Miqueias. A vós que aborreceis o bem e amais o quê? O mal. Que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos. Meus irmãos, aqui não é uma questão de tolerância do mal. Aqui ele está falando de uma inversão de valores. Vejam, meus queridos, que o texto relata muito bem que o bem estava sendo odiado e o mal estava sendo amado. Perceberam isso? Mas vejam só, meus queridos irmãos, não é isso que nós estamos assistindo hoje no Brasil e também no mundo. Não é apenas uma questão de tolerância do erro. É uma questão de ver a humanidade aplaudindo aquilo que é mal, aplaudindo aquilo que é contrário à palavra de Deus e à vontade de Deus. E ao olhar o bem, o povo está vaiando os princípios éticos e morais do reino de Deus. Nós chamamos isso de inversão de valores. E sabe como o profeta chamou? Nesse capítulo 3, esses líderes da nação que tinham o poder nas suas mãos, ou seja, ele está falando aqui do poder executivo da nação, de canibais. Canibais. Como assim, pastor? Leiam comigo de novo, capítulo 3, verso 2. Ai de vocês que aborrecem o bem, amam o mal e arrancam o quê? A pele de cima deles, e não só a pele, mas também a carne de cima dos seus ossos. E continua o verso 3. Aqui também, os que também comeis a carne do meu povo, comem a carne do povo, e lhes arrancam a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os reparti em pedaços, como para panela, e como carne dentro do caldeirão. Vocês estão entendendo que o Espírito Santo estava falando por meio do profeta Miqueias? Que os líderes da nação de Israel, ao invés de servirem o povo, estavam se servindo do povo, devorando o povo. Pergunta à igreja, será que isso hoje está diferente? Então, o que fazer se o poder executivo tinha se corrompido? O que fazer se o poder executivo estava arrancando a carne do povo de Israel, comendo, destroçando, despedaçando, como se fizesse numa panela, como um verdadeiro canibais? O que fazer? O segundo passo
seria recorrer ao poder legislativo, já que o executivo estava corrompido. Agora, pasmem os irmãos. Olha o capítulo 7 de Miqueias, versículo 3. Miqueias 7, 3. Tudo está dentro do mesmo contexto. As suas mãos estão sobre o mal. Para fazer o quê? Diligentemente o mal. O príncipe e o juiz exigem o quê? Subornos, propinas. Meus irmãos, e o grande manifesto desejo mal na sua alma, e assim todos eles tecem o mal. Vocês perceberam o que o texto está dizendo? Irmãos, havia uma aliança entre os poderes que legislavam a nação, que era o príncipe, para ganhar propinas. Isso, meus irmãos, está escrito há mais de 2.700 anos atrás. Então preste atenção comigo. O poder executivo e o legislativo estavam completamente corrompidos. Já que o executivo e o legislativo estão corrompidos, qual então seria a esperança do povo? Recorrer para quem? Poder judiciário, não é assim? Porque o judiciário poderia colocar um freio. O judiciário poderia acabar com a corrupção. O judiciário deveria mandar para a prisão aqueles que são corruptos. Agora, olham a crítica de Miqueias para o poder judiciário. Eu não estou falando do Brasil, não, irmão. Eu estou falando de Israel, de Miqueias, 2.700 anos atrás. Como nós lemos no capítulo 7, verso 3, os juízes estavam recebendo o quê? Suborno, propinas. Agora, paz, meus irmãos, verso 11 do capítulo 3 de Miqueias. Não só recebendo propinas, mas olha só o versículo 11 do capítulo 3. Os seus chefes dão as sentenças por... Vocês entenderam isso aqui? Quem que é a cabeça do país que pode dar uma sentença jurídica? Um advogado? Um deputado? Um vereador? Um prefeito? Quem que pode dar? O chefe do judiciário, juízes. E aqui o texto é claro. Há 2.700 anos atrás, eles davam sentenças, ou seja, julgavam por propina, por suborno. Meus irmãos, Miqueias nesse momento viu que a esperança de Israel tinha se esvaziado. Poder executivo, legislativo, judiciário, completamente corrompidos. O que fazer? E agora? A esperança era recorrer para onde? Para a fé. Graças a Deus, podemos encontrar palavras de consolo buscando a Deus no seu templo, porque ainda existia o templo. Ou seja, eles poderiam recorrer à fé para ter esse consolo, para ter esse bálsamo sobre os corações. Era como se fosse nos dias de hoje, o povo terminando o ano de 2024, sofrido, decepcionado, diante de tantas aflições, diante de tanta tragédia, diante de tanta corrupção, tantas perdas, e aí recorre à igreja para poder ouvir uma palavra da parte do Senhor e receber o consolo espiritual. Ou seja, para esse contexto, a religião deveria ser o reservatório moral e espiritual para toda a nação, porque a igreja, porque naquela época era o templo, mas imagine hoje, a igreja, ela nunca poderá se compactuar com o sistema. A igreja não pode se misturar com a política. Essa é uma das visões da Igreja Batista. Igreja e Estado são separados, cada um no seu canto. A igreja ora pelo Estado, pede a bênção de Deus para o Estado. A igreja até trabalha para ajudar o Estado, mas a igreja nunca vai se envolver com o Estado, nunca vai se envolver com a política. Agora veja a parte B desse verso 11. O que diz aí? Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Vocês conseguem entender o que está escrito aqui? Os sacerdotes do templo, homens que deveriam levar a palavra de Deus, a lei perfeita do Senhor, só ensinavam porque tinham interesse. Interesse por quê? Ganhavam algo em troca. E os profetas estavam adivinhando por dinheiro. Olha, você quer que eu te dê uma profecia maravilhosa para 2024? Quanto você pode me dar? Eu vou te dar 2.000. 2.000, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, que Deus te abençoe. Vou te dar 10.000. Opa, 10.000, já faço até um culto de adoração a Deus por você. Vocês conseguem imaginar? Eu pergunto, será que tem alguma coisa parecida com os nossos dias? Meus irmãos, os líderes religiosos aqui só estavam no ofício pastoral por causa do dinheiro. Só havia interesse em ganhar em cima da fé das pessoas para falar palavras bonitas ao povo.
Porque infelizmente parece, meus irmãos, que em toda a história do povo, sempre o povo gostou de ouvir palavras bonitas. Você é cabeça e não cauda. Você é mais que vencedor. Não é assim? Agora, quando alguém é repreendido, você precisa se santificar. Você está vivendo uma vida errada. A sua vida de moralidade vai levar sobre você um castigo de Deus. Esse pastor aí é meio duro, eu não gosto dele não. Meus irmãos, por dinheiro, os sacerdotes pregavam o que o povo queria. Olha o final do versículo 11. E se encostam no Senhor, ou seja, se apoiam em Deus e diz o quê? Não está Deus no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Tenham bom ânimo, gente. Não vai acontecer nada de errado, não. Sabe o que eles estavam dizendo aqui? Podem continuar pecando, Deus é Pai. Podem continuar com ódio no coração, Deus te entende. Realmente aquela pessoa é difícil mesmo. Você não tem sangue de barata mesmo, não. Então, se tiver que ficar com raiva, fica mesmo. Se tiver que meter a mão na cara, pode meter. Depois pede perdão, está tudo resolvido. Deus é Pai. Vocês podem continuar assim, porque nenhum mal virá sobre vocês. Era isso, irmãos, que estava acontecendo em Israel. Eu pergunto à igreja, será que isso acontece nos dias de hoje? Será que Miqueias esteve por aqui nessa semana que passou do Natal, andando pelo Brasil? Ou Miqueias estava aqui, inspirado pelo Espírito Santo, há mais de 2000 anos atrás, 2700 anos? Agora eu pergunto à igreja, poder executivo, corrompido. Poder legislativo, corrompido. Poder judiciário, corrompido. A religião, corrompida. Que esperança! Acabou. Graças a Deus sobrou a família. Coisa boa é a família. Louvado seja o nome do Senhor. Temos a família para recorrer. Porque a família, irmãos, é o nosso último reservatório e talvez até o único reservatório moral para a nação e para a igreja. Porque a igreja é constituída de famílias. Ou pelo menos deveria ser. Mas pasmos, irmãos, nem a família estava bem. Abra sua Bíblia em Miqueias 7, agora veja o verso 6. Depois desse Natal em família que todo mundo teve só comunhão, paz e tranquilidade. Ninguém saiu reclamando de ninguém, falando mal de ninguém. Olha o que diz Miqueias 7,6. Porque o filho despreza quem? O pai. A filha se levanta contra a sua mãe. A nora contra a sua sogra. Aí algumas vão dizer, viu? Isso é bíblico. Os inimigos do homem são quem? Os da sua própria casa. Os maiores inimigos do ser humano, Miqueias está dizendo aqui, são os dentro da própria casa, a própria família. Vocês conseguem imaginar a tristeza do coração do profeta Miqueias? Irmãos, acabou a esperança. Nem a família estava bem. A única esperança de amparo para o povo, a própria família estava corrompida. Era um brigando com o outro. Pessoas que não se entendiam em suas próprias famílias. Era um falando mal do outro pelas costas. Era um querendo ver o mal do outro. Pais sem exemplo para os seus filhos. Filhos desobedientes aos seus pais, sem paciência para com seus pais. Sogro e sogra interferindo na vida do genro e da nora. Uma grande confusão na vida familiar. Estou falando, irmãos, de 2700 anos atrás. Eu estou falando de Israel, contexto que Miqueias estava vivendo. A sensação que temos aqui é que não tinha mais esperança. Nem a família estava bem. É por isso que o profeta falou no verso 2 desse capítulo 7. Leiam comigo. Pereceu. Pereceu, ou seja, acabou, caiu por terra. Pereceu da terra quem? O homem piedoso, temente a Deus. E entre os homens não há um que seja reto. Todos armaram ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão, como uma rede. Irmãos, aqui não é uma palavra dizendo para o inimigo. Era o próprio povo se degladiando. O executivo, o legislativo, o judiciário não eram de povos inimigos, era de Israel. A religião era de Israel, que tinha a lei poderosa de Deus. A família era uma família de Deus, porque Deus era o Senhor, ou então deveria ter sido o Senhor de Israel. E o texto está dizendo que não sobrava ninguém.
ninguém que praticasse a retidão. Era um desejando o tombo do outro. Não havia amor, não havia comunhão entre os irmãos de sangue. Não havia segurança. E por causa disso, a violência aumentava. Vocês conseguem sentir agora esse desastre que estava acontecendo em Israel? Nem as famílias tinham paz. Agora eu fecho essa parte introdutória para dizer, esse é o pano de fundo da história de Miqueias. Dá para você entender a mensagem que nós lemos no capítulo 6? Talvez você esteja um pouco mais familiarizado com Miqueias. Então, a minha pergunta que eu estou fazendo a você e para mim, como nós poderemos iniciar um novo ano diante, talvez, de tantas decepções, amarguras, decepções com a política, decepções com a religião e, quem sabe, decepções até com a nossa família? A resposta para mim está aqui, começando no capítulo 6 que nós lemos. Eu quero convidar você a olhar novamente para esse capítulo 6 de Miqueias, que aqui nos mostra um cenário de um tribunal. Quantos advogados nós temos aqui nessa manhã? Então temos bastante advogados aqui, né? Vejam só, aqui está o retrato do juiz. Quem seria o juiz aqui desse texto? Quem é o juiz? Deus, o Todo-Poderoso. Quem é o promotor que está falando aqui em nome de Deus? O profeta, porque é ele que recebe de Deus os oráculos. Quem seriam esses jurados? Os jurados que iriam fazer a justiça, que seriam justos. Aqui uma pré-figura do Cristo, que é o justo. O Cristo, que é o advogado, como diz 1 João, capítulo 2, verso 1. E as testemunhas, quem seriam? O próprio Espírito Santo, que conhece cada vida, sabe, testemunham o que eu e você fazemos diariamente. Isso é apenas uma analogia que eu estou fazendo. E quem seria o réu dessa história? O povo de Israel. Vamos falar juntos? O povo de Israel. Sendo assim, veja comigo então o capítulo 6, começando com uma acusação. O promotor, o profeta, ele chama o povo, ele chama o réu e diz o quê? Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defenda a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Como eu disse, esse réu é quem? Povo de Deus. E aqui está sendo dada uma ampla oportunidade de defesa do réu. Porque o promotor diz o quê? Levanta-te e defenda a tua causa. Meus queridos irmãos, o texto sagrado diz que depois que o promotor chamou o réu, o júri recebeu uma instrução. Quem seria o júri? Nós entendemos que pode ser a figura do Cristo, mas aqueles que iriam agir com justiça. Veja comigo o verso 2. Ouvi montes a controvérsia do Senhor. Ou seja, júri, preste atenção por que Deus chamou para esse tribunal. Vós, montes, fundamentos duradouros da terra. Porque um monte tem aquela ponta de pedra, mas ele também tem um fundamento. Ele é profundo. E ele vai dizer então para os montes, os jurados, o quê? O Senhor Deus tem uma controvérsia com o seu povo. Quem era o seu povo? O réu. Com Israel ele vai entrar em juízo. Está dando para os irmãos entenderem a dinâmica do texto? Meus irmãos, aqui está uma figura de linguagem. Porque os montes precisavam ouvir os juízos exatamente porque eles tinham fundamentos inabaláveis e eles, por serem altos, estavam vendo de cima tudo o que estava acontecendo com o povo. E por eles terem fundamentos inabaláveis, nós entendemos que Cristo é o fundamento inabalável. Cristo é a rocha fiel do seu povo. Mas vejam, meus irmãos, a profecia estava sendo dita aqui para aqueles montes, dizendo o seguinte: olha, vocês vão julgar Israel, vocês estão vendo tudo que o povo está fazendo, portanto, vocês agora estão aqui prestando atenção, como justo que vocês são, montes, diante do que o povo está agindo. E a palavra do promotor foi o quê? Escutem, a controvérsia de Deus diante das ações do seu povo. Deus está entrando em juízo com o seu povo. E é aqui que o promotor apresenta a acusação. Vamos ler o verso 3? Ó povo meu. Vamos falar juntos? Ó povo meu. A pergunta de Deus por meio do promotor é o quê? O que é que eu tenho feito? O que é que eu fiz para vocês? Em que eu enfadei vocês? Por favor, me responde. Meus irmãos, Deus não está aqui dirigindo-se a estranhos, não. Deus está se dirigindo exclusivamente ao seu próprio povo. Ele disse, ó povo meu. E ele ainda vai dizer, o que eu fiz com vocês, para vocês me tratarem assim? Meus irmãos, quando eu estava preparando essa reflexão, eu confesso que eu tremi diante de Deus.
Porque como pastor eu tenho que transmitir o que Deus colocou no meu coração. E eu vi Deus dizendo isso para Israel. Por que vocês me tratam com descuido? Por que vocês estão me tratando com descaso? Israel, por que vocês estão me tratando com desinteresse, com uma vida sem consagração, com falta de humildade, com falta de piedade, com falta de santificação, com falta de entrega total a mim? Por que, Israel? Por que vocês me tratam assim? Irmãos, Deus estava dizendo contra o seu povo exatamente uma palavra dura, porque estava dizendo: por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu tenho visto o descaso de vocês para comigo. E foi aí que o profeta, ou seja, o promotor, em nome de Deus, vai lançar uma outra pergunta profunda e chocante para o povo do Senhor. Ele diz o quê? Com que te enfadei? Será que já paramos para pensar nessa possibilidade do povo de Deus estar enfadado de Deus? Ai, pastor, claro que não, jamais. Porque parece-me, irmãos, que é exatamente isso que tem acontecido em nossos dias, em muitas igrejas. Foi feita uma pesquisa recente entre os líderes evangélicos no Brasil, e foi revelado que os crentes acham desnecessário ir à igreja mais de uma vez por semana. Nessa pesquisa descobriram que mais de 50% dos membros das igrejas preferem que tenha um culto de 1h30, que seja à noite de 6 às 7h30, e o culto acabe o mais rápido possível, tenha mais louvor do que pregação, para que a igreja tenha mais tempo de ficar em casa com a sua família. E é justamente essa impressão que se tem do povo de Deus em muitos lugares. Porque o povo, quando é convocado para reunião de oração, quase ninguém tem tempo para ir e orar. O culto passa a ser um culto abençoado, um culto que está ali, a ação do Espírito Santo, pessoas entendendo a palavra, pessoas se entregando ao Senhor, mas a hora está passando e a pessoa fica desesperada para ir embora. Esse culto não vai acabar. Essa é a resposta que deram nessa pesquisa. Parece que as coisas de Deus não alegram mais o coração. Não há mais entusiasmo na vida do servo de Deus, da serva de Deus. Nada aquece a alma, apenas cumpre um ritual religioso. Vim à igreja, entreguei o dízimo ao Senhor, cumpri minha obrigação, fui. Deus perguntou: povo meu, com que eu te enfadei? Me responda. Nós somos o povo que dizemos sempre: nós vamos para o céu, porque no céu nós vamos fazer o quê? Fazer o que no céu, gente? Adorar a Deus. Não vai ter mais pregação da palavra no céu. É a adoração que vai perdurar, vai ser para sempre. Ah, pastor, acho que vai ser monótono ir para o céu. A gente vai ficar só adorando lá no céu, adorando, trabalhando, conversando, entendendo como Deus é infinito. Coisa gloriosa será o céu. Meus irmãos, se todos nós queremos realmente ter esse privilégio um dia, e cremos que por Cristo já temos o acesso ao céu, mas aqui na terra a gente não tem paciência para ficar na casa de Deus um pouco mais, porque isso nos cansa. Deus estava dizendo: meu povo, vocês estão enfadados de mim, vocês não têm mais interesse em me buscar. E aí, diante dessa acusação da promotoria, o texto mostra que o réu ficou calado. O réu não teve nenhuma defesa até agora para fazer. E é aqui que a promotoria continuou a acusação. Olha o verso 4. Vocês estão enfadados de mim? Eu fiz vocês subirem da terra do Egito, da casa da servidão eu te remi, eu enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Irmãos, Deus estava dizendo aqui que foi Ele que havia libertado Israel das garras do Egito, ou seja, Deus tinha libertado Israel das garras do mal. Deus estava dizendo através da promotoria o seguinte: Israel, o que eu te fiz, diga-me. Vocês não estão me respondendo, eu vou dizer então: eu libertei vocês. Vocês estavam perdidos e eu achei vocês. Vocês estavam mortos e eu dei vida para vocês. Vocês estavam nas trevas e eu trouxe luz para vocês. Vocês estavam condenados a uma condenação eterna. Eu fui lá, perdoei seus pecados, restaurei sua sorte e dei para vocês a vida eterna. Portanto, por favor, povo de Israel, me diga o que eu fiz de errado para vocês se enfadarem de mim. Diga, meu povo. E tem mais. Na parte final do verso 4, Deus disse o quê? Eu enviei para vocês Moisés, Arão e Miriam. O que significa isso? Deus estava dizendo que não apenas deu libertação, como também concedeu ao seu povo o quê? Uma liderança espiritual. Meus irmãos, Deus nunca deixa o seu povo sem uma liderança espiritual.
Eu entendo que até quando a igreja está sem pastor, sempre Deus levantará líderes que vão direcionar com fidelidade, com amor, aquilo que Deus quer que faça, até que venha um líder espiritual. Deus sempre levanta uma liderança espiritual comprometida. Liderança para ensinar, orientar, interceder, abençoar o povo. Deus estava dizendo, vocês não ficaram desamparados um minuto sequer, sem uma liderança espiritual, sem uma pregação, sem alguém para falar do meu amor e daquilo que eu quero que façam. E tem mais. Veja o versículo 5. Povo meu, lembram-te agora do que maquinou Balaque, filho de rei de Meabe, e do que respondeu Balaão, filho de Beor, e do que sucedeu desde Sitim até Gilgal, para que conheça a justiça do Senhor. Talvez alguém lê esse versículo e pastor, não entendi nada. Irmãos, primeira questão. Por que o profeta usou essa expressão? Povo meu, lembra-te agora. Por quê? Porque nós temos uma facilidade enorme de nos esquecermos diariamente daquilo que Deus fez em nós, daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus fez através de nós. Pense em tudo aquilo que Deus fez na sua vida em 2024. Você consegue lembrar das maravilhas, dos milagres, das curas, dos livramentos que Deus te deu, que Deus me deu? Talvez você fez uma viagem como eu fiz muitas esse ano para Ouro Branco. E depois, quando eu cheguei no destino, eu ouvi a notícia de que tinha um acidente gravíssimo, onde um caminhão saiu do eixo e foi em cima de outros carros, e toda a família morreu, e eu tinha passado por ali há pouco tempo atrás. Uma notícia triste, uma família chorando, mas eu pude ver, Deus me protegeu até aqui. Às vezes a gente não agradece a Deus até o fato de ir ao banco e voltar em casa. Você poderia ter sido atropelado, poderia ter acontecido qualquer coisa, mas a gente começa a ver, Senhor, quantos livramentos o Senhor me deu e eu não te agradeci. Meus irmãos, a gente esquece de agradecer pelo ar que respiramos. Eu sempre falo que quantos acordam de manhã, oh Deus, estou vivo. É claro, né? Por isso que eu estou respirando. Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro. Ih, pastor, nem lembro de falar isso. Meus irmãos, quantos acordos já disse, Senhor, obrigado pela saúde que eu tenho. Está debilitada, Senhor, está mais ou menos, mas muito obrigado que eu ainda estou podendo me locomover. Quantos puderam dizer nesta manhã, Senhor, obrigado pela família que eu tenho. Ela está meio complicada, mas eu te agradeço porque eu tenho uma família. Quantos podem agradecer, Deus, obrigado pela casa que eu moro. Não é bem a casa que eu queria ter, mas eu te agradeço que eu tenho onde dormir. Quantos que agradeceram a Deus nessa manhã, obrigado pelo meu emprego. Obrigado pela inteligência que o Senhor tem me dado. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado, Senhor, pela igreja que eu tenho. Pelos momentos marcantes que o Senhor me deu aqui nessa igreja durante este ano. Pela bênção, Senhor, da salvação. É por isso que Deus estava dizendo, povo meu, lembra-te. Você pode lembrar de tudo aquilo que Deus fez por você e tem feito e continuará fazendo. Aí Deus então ainda fala nesse verso 5 de Balaão. Alguém se lembra quem foi esse Balaão que eu citei recente no estudo de Apocalipse? Se você ler Números 22 a 24, você vai ver que Balaão foi contratado para fazer o quê? Amaldiçoar quem? O povo de Israel. Aqui, quanto você quer para poder amaldiçoar aquele povo? Vai para já, me dá aí uns pesos. Aí foi, pegou a moeda. Quando ele chegou perto para amaldiçoar o povo de Deus, o que diz o texto? Ele não conseguia falar, ele não conseguia amaldiçoar. Sabe por quê? Balaão aprendeu que ninguém pode amaldiçoar aquilo que está abençoado por Deus. Balaão entendeu que o povo de Deus é um povo abençoado. Nenhuma hoste infernal pode amaldiçoar aquilo que é abençoado por Deus. Portanto, você é abençoado por Deus, eu sou abençoado, nós somos abençoados e mal nenhum virá sobre a nossa vida, porque o nosso Deus estará sempre presente conosco. Nós não podemos entender isso. Ai, pastor, eu tenho medo, aquela pessoa tem boca de praga. Você tem medo de olho gordo? Você tem medo de sexta-feira 13? Você tem medo de passar debaixo da escada? E realmente tem que ter medo, para ver se ninguém vai jogar algo em cima de você. Meus irmãos, o crente não crê em sorte ou azar. A nossa vida é direcionada por Jesus Cristo. Nós somos um povo verdadeiramente livres para sempre. Não tem maldição, mas Balaão entendeu isso. Deus estava dizendo para o povo, vocês se lembram? Até quando as maldições tentaram jogar vocês por terra, eu, o Senhor, reverti em bênçãos. Irmãos, Deus é um Deus abençoador. Vocês acham que Deus tem prazer em derramar sobre nós a ira dele? Você acha que Deus tem prazer em ficar batendo? Você acha que um pai e mamãe acorda assim de manhã? Hoje me deu vontade de bater na minha filha. Ela fez o quê? Fez nada não, mas me deu vontade.
O Júlio acorda de manhã, hoje eu vou bater no João. Ele fez alguma coisa? Não, deu vontade. Ele passou perto de mim, a cara dele pediu. Aí o João, ô pai, o que foi? Toma! Ai, o que eu fiz? Você não fez nada, mas eu quero te bater. Ai, que coisa boa. É um louco quem faz uma coisa dessa, não é mesmo? Vocês acham que Deus tem prazer em bater em alguém? Não. Ele corrige quem ama, por quê? Porque ele sabe que aquela pessoa está se desviando dele. Aí Deus está dizendo, vocês se lembram? O mal se levantou para destruir vocês o tempo todo, mas eu estava ali. Lembra, povo meu? E ele diz no final do versículo 5, desde quando vocês estavam em Sitim até Gilgal. Irmãos, o que significa Sitim e Gilgal na história do povo de Israel? Os irmãos da Escola Bíblica Dominical estão afiados. Sitim e Gilgal. Sitim, o primeiro lugar que o povo de Deus entrou depois da travessia do Mar Vermelho, quando saíram do Egito. Chegaram em Sitim. Mar Vermelho, egípcios destruídos, agora uma nova história. E o que é Gilgal? Primeiro lugar que eles entraram quando tomaram posse da terra prometida de Canaã. Sabe o que Deus estava dizendo aqui, meu povo? Eu abençoei vocês do começo ao fim. Meu povo, eu sempre estive ao lado de vocês guardando, livrando, protegendo, abençoando. Eu dei água, sombra, calor de noite, sombra de dia. Eu dei roupa, sandálias, livramento, salvação. Sempre fui eu, Israel, sempre fui eu. Deus estava dizendo por meio do promotor. E sabe o que é mais interessante? Depois dessa palavra que o povo se lembrou, o povo resolveu responder ao promotor de Deus e a Deus. Olha o verso 6. Bom, já que Deus está chateado com a gente, vamos lá. Como que me apresentarei diante do Senhor? E me apresentarei ao Deus excelso. Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de 1 ano. Sabe o que o povo está dizendo aqui? Bom, já que Deus quer culto, culto daremos. Deus quer oferta, Deus quer sacrifício e holocausto. Então vamos fazer isso para Deus, é isso que está pedindo. Agora pergunta aos irmãos, há algum pecado nessa resposta? Não, porque foi Deus quem exigiu o quê? Os holocaustos. Foi Deus quem exigiu os bezerros de 1 ano para serem sacrificados. Qual o problema dessa resposta? O problema é que o povo queria esconder seus pecados debaixo de uma tinta chamada religião. Eram pessoas que estavam simplesmente querendo cultuar a Deus de qualquer maneira, mas sem uma vida completamente consagrada. Irmãos, o povo de Deus não estava entendendo o que Deus queria. Porque Deus não queria apenas um culto, irmãos. Deus não queria uma bela liturgia. Deus estava olhando para a vida do adorador, muito mais do que para a oferta do adorador. Porque se Deus não aceitasse a vida do adorador, o que adiantaria entregar uma oferta no altar do Senhor? Dá para os irmãos entenderem? Deus está muito mais preocupado com aquilo que nós estamos fazendo espiritualmente para Ele do que nossas liturgias ou até mesmo nosso jeito de ser um religioso. E sabe o que o povo disse? Para mim aqui foi um absurdo. Eles disseram, Deus, o senhor quer culto, né? Vamos impressionar Deus. Vamos fazer um culto maravilhoso, top, bombástico. Deus, o senhor vai ter um culto extraordinário. O senhor vai gostar. Olha o verso 7. Agradar-se-á o Senhor de quê? Milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite. Deus em algum momento estava pedindo milhares de carneiro aqui, irmãos? Não. Sabe o que eles estavam dizendo? Vamos fazer um show da fé. Ih, pastor, tem um programa de televisão, vira a página. Deus não quer show de fé, coisa nenhuma. E eu fico admirado de pessoas ainda que estão na casa de Deus e ainda colocam o copinho d'água lá do lado da televisão. Ui, vou receber a bênção. Graças a Deus. Você acha que Deus vai abençoar essa água? Sim ou não? Sim ou não? Jamais. Isso é esoterismo evangélico. Eu chamo de macumba evangélica. Para que eu preciso ungir um copo d'água? Ou um óleo ungido sobre a minha cabeça? O Senhor unge a minha cabeça dele mesmo, diretamente sobre a minha vida, sobre a sua vida. É estarmos na presença dele. Não são elementos esotéricos. Não é isso. Meus irmãos, as pessoas queriam fazer um show para Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não se impressiona com aquilo que nos impressiona. Vamos repetir? Deus não se impressiona com aquilo que nos impressiona. Porque nós impressionamos com o quê? Vamos colocar fumaça no palco. Uau, que culto top. Vamos agora botar aquele louvorzão, Júlio.
A bateria, pá, que tosse. Aí o pastor entra, né? Tem que ter fumaça, tá, Quito? Aí eu entro, né? E a música, o coral celebrar e cantando, aleluia. E eu com a mão levantada de terno branco, tá, Quito? Porque isso impressiona pessoas. E as pessoas dizem, Deus está neste lugar. Meus irmãos, isso é puro teatro. O sacrifício diante de Deus é um coração quebrantado. E olha o que o povo ainda continua dizendo. Eles revelaram que não conhecia a lei de Deus. Olha no final do verso 7. Darei o meu primogênito pela minha transgressão. Ou seja, reconheceram que eles tinham pecado, mas estavam oferecendo quem? Primogênito. Ah, pastor, ele estava oferecendo o primeiro animal do seu rebanho. Continua lendo no final do versículo 7. O fruto das minhas. Então o primogênito era o quê? Filho. Eu estou dando o meu filho pelo pecado da minha alma. Irmãos, onde já se viu em toda a Bíblia Deus se agradar da pessoa, oferecer filhos primogênitos em sacrifício no altar? Isso era paganismo. Ah, pastor, e o que aconteceu com Isaac lá? Deus deixou matar Isaac? De forma alguma. Ali era só para provar Abraão, até porque Abraão veio de onde? Ur dos Caldeus. E o que se praticava em Ur dos Caldeus? Sacrifício de criança, primogênitos. Deus estava dizendo, enquanto vocês serviam outro Deus, era isso que ele mandava fazer, matar. Agora você vai ver, eu sou o Deus da vida. Você confiou em mim. O cordeiro veio e Abraão não sacrificou o seu filho. Meus irmãos, Deus nunca instituiu na sua lei fazer sacrifícios humanos para que ele pudesse se agradar, para aplacar a ira de Deus. Pergunta que eu faço, como pode o povo de Deus se perder por não conhecer a palavra de Deus? Isso acontece ainda hoje? Acontece ou não? Sim. Uma das coisas que nós, como batistas, temos é crer que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não cremos na perda de salvação. Ué, pastor, mas e tem fulano de... Olha para você. Porque se a pessoa se afastou de Deus e é de Deus, ela vai voltar. Mas a salvação é individual e intransferível. Jesus diz em João 6,37, aquele que vem a mim, de modo algum, eu lançarei fora. 1 Pedro 2 vai falar o seguinte, versículo 9, porque nós somos o quê? Povo seu, o quê? Sacerdote do Senhor e... Nação santa. E nós somos o quê do Senhor? Propriedade exclusiva para sempre. Eu e você nos tornamos propriedade de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. E ninguém pode tirar de nós a esta tão grande salvação. Mas sabe o que acontece hoje? As pessoas não estudam a palavra de Deus. Agora olha o que o promotor vai então responder o povo quando quis fazer um show da fé. Verso 8. Ele te declarou ao homem, ou seja, Deus, o que é bom e o que é que o Senhor requer de vocês. Tipo assim, esqueça esse culto bombástico. A única coisa que Deus quer de vocês, senão que pratiques a justiça, ames a benevolência, andes humildemente com o teu Deus. Irmãos, isso é lógico. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você será um marido melhor, tratará melhor a sua esposa, tratará melhor os seus filhos. Quanto mais você, mulher, se aproximar de Deus, mais você será uma mulher cheia do Espírito Santo. As pessoas terão prazer em estar com você, porque você está próximo de Deus. É impossível alguém que está próximo de Deus e ser uma pessoa sempre rancorosa. É uma pessoa que está sempre criticando tudo, todos. Está tudo errado, menos ela. Mas diz que ama a Deus, é religiosidade pura. Não é vida com Deus. Deus estava dizendo, eu quero um culto justo, eu quero um culto que tenha justiça, eu não quero show da fé, eu quero um culto como nós hoje precisamos dar para Deus, um culto respaldado em justiça. Como assim? O que eu e você fazemos de segunda a segunda em nossa vida é justo? Tudo que fazemos. Aquele lixo que você vê o vizinho jogando, você vai lá assim, jogou para o meu lado, né? Foi você que fez isso. Por que você não pega então o lixo, junta, coloca na sacolinha? Eu não, ele que sujou. Faz isso. Quem sabe não é a porta que Deus está abrindo para você evangelizá-lo. Meus irmãos, quando estamos no trabalho, o que nós fazemos no nosso trabalho é justo. Quando estamos na escola, temos sido justos. Na hora da prova, eu não estou com cola não. O professor Tial, cheio de anotações na palma da mão. Meus irmãos, temos sido justos no namoro.
Como assim, pastor? O seu namoro tem sido justo diante de Deus? O que é um namoro justo? Um namoro santo, um namoro consagrado. E eu quero dizer à igreja e aos jovens: hormônio não ora. Vamos falar juntos? Hormônio não ora. Quem ora somos nós. É por isso que você precisa orar, ser cheio do Espírito Santo, saber, aqui tem um limite. Não é justo eu fazer isso com você, nem você comigo, porque nós somos servos do Senhor. Será que no noivado estamos agindo com justiça? No casamento temos agido com justiça? Ah, pastor, eu tenho sido bom marido, eu pago as contas, coloco comida na mesa. E na internet você faz o quê? Na hora de falar com a esposa, você faz como? Você trata ela com amor, como um presente de Deus? Ou trata ela já sem paciência? Ou trata ele sem paciência? Temos sido justos em nossos relacionamentos? Meus irmãos, se as nossas atitudes não são justas no nosso dia a dia, como iremos oferecer um culto a Deus? O nosso culto vai estar desconectado com Deus. Porque nós estamos dizendo, Senhor, estou aqui para oferecer um culto, mas a minha vida não é uma vida justa. E aí Deus fala, não só justiça, mas amem a misericórdia. O que é misericórdia? É olhar a miséria do próximo. Irmãos, a misericórdia não é só para ser praticada, ela deve ser amada por nós. Deus estava dizendo o seguinte, misericórdia é mais do que justiça. Eu queria que você pudesse guardar o que eu vou falar agora. A justiça é dar para o outro o que a lei exige. Vamos falar juntos? A justiça é dar para o outro o que a lei exige. E a misericórdia é dar para o outro o que o amor determina. A misericórdia é dar para o outro o que o amor determina. Por isso que Deus quer um culto que tenha justiça, amor e misericórdia. Porque quando eu e você somos misericordiosos e amamos as pessoas, o nosso coração está limpo, nós estamos prestando um culto sincero ao Senhor. E ele diz ainda no verso 8, que andes humildemente diante do teu Deus. Irmãos, o profeta Miqueias estava fazendo aqui um resumo da lei. Porque andar humildemente diante de Deus é a base do amor. Andar humildemente diante de Deus é a base da justiça. Andar humildemente diante de Deus é a base da misericórdia. É por isso que podemos dizer, quando a Bíblia fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando Deus governa a nação é abençoada. Quando a igreja, de fato, está consagrada a Deus, a igreja é abençoada, a igreja marchará e as portas do inferno nunca resistirão ao avanço da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aí o promotor continuou no verso 10, vamos ler. Porventura, na casa do ímpio, tesouros de impiedade, ou a efa desfalcada, que é detestável. Sabe o que ele está dizendo aqui? Isso para mim leva ao cenário nacional de escândalos de corrupção. Irmãos, Deus não aprova o enriquecimento ilícito, onde muitos retiram da efa do outro. O que é efa? Era um local que cabia cerca de 22 litros de cereais, ou de vinho, de coisa semelhante. Ou seja, era aquilo que a pessoa trabalhava para ter. Era como se fosse um fundo, uma poupança para guardar. O que já aconteceu no Brasil na época do Fernando Collor? Confiscaram o quê? A poupança, ou seja, pegaram a efa que não era deles. É aqueles que se enriquecem subornando. É aqueles que se enriquecem saqueando. É aqueles que se enriquecem de maneira ilegal, criminosa, ilegítima. Deus está dizendo, eu sou contra tudo isso. E olha o que Deus vai dizer no verso 11. Justificarei aquele que tem balança falsa e uma bolsa de pesos enganosos. Ou seja, eu posso dar justiça e abençoar pessoas com balanças falsas. Pastor, o que ele quis dizer com isso? Você já foi comprar alguma vez arroz no mercado, 5 quilos de arroz? E aí você, por cargas d'água, quis colocar aquele pacote de 5 quilos lá na balança e descobriu que ali tem 4,6 quilos. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com você de comprar 2 quilos de frango, agora o Chester, né? Eu morri de rir essa semana que a pessoa falou, pastor, estou decepcionado. Por quê? A empresa me deu um Chester, pastor. Mas que Chester? Pastor, depois que eu coloquei no forno, pastor, o Chester virou um pombinho, pastor. O bicho murchou, pastor. Eu estou achando que o meu fogão está com problema. Mas o que tinha de água, pastor, debaixo, apagou o fogo. Sabe por quê? É a pessoa que compra 2 quilos de frango, aí quando vai colocar para descongelar, 500 gramas foi só de água. Você já passou por isso? É quando você vai num posto de gasolina e o posto de gasolina é do irmão. E aí você descobre que aquela gasolina é o quê? Adulterada. Deus estava dizendo que, povo meu, eu sou contra tudo isso. É você não andar conforme a lei. É você tentar manipular a lei e fazer as coisas debaixo dos panos.
Olha o verso 12. Os ricos da cidade estão cheios de quê? Violência. E os seus habitantes falam o quê? Mentira. E a língua deles é enganosa na sua boca. Sabe o que eu acho incrível aqui? As pessoas fazem o mal, roubam a nação, são presas. Quando estão presas, eu sou inocente. Aí a pessoa fala, olha, você vai pegar 30 anos de cadeia, mas se você quiser uma delação premiada, cai pela metade. Então eu vou falar a verdade. Espera aí, irmãos. Deus está dizendo que Ele é contra isso. Você tem que dizer a verdade, independentemente de oferecer uma delação premiada. O preço tem que ser pago. A alma que pecar, essa morrerá. Deus estava dizendo, vocês estão achando que é só assim jogar debaixo dos panos? Meus irmãos, olha o verso 13. Eu estou falando de 2.700 anos atrás. Miqueias continua falando da parte de Deus. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te, assolando-te por causa dos teus pecados. Irmãos, Deus está falando isso aqui para o povo pagão ou para o seu povo? Para o seu povo. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6, verso 7. Talvez a pessoa pode não colher na hora. A pessoa acha que o crime compensa, porque a desonestidade compensa, a imoralidade compensa, a mentira compensa, faz rolo nos seus negócios para ganhar dinheiro. Porque não deu nada até hoje, ninguém reclamou, ninguém te processou. A princípio, a pessoa acha que está levando vantagem naquilo que ela está fazendo. Só que vai chegar um momento que Deus vai exercer o seu juízo. E o homem vai colher exatamente aquilo que plantou. E como resultado, a pessoa terá o quê? Uma insatisfação crônica. Olha que coisa incrível o verso 14. Você vai comer, mas não vai se fartar. Você já viu uma pessoa rica, que tem muito dinheiro, e tem os armários cheios de comida, muita carne para churrasco, mas ela tem câncer no estômago? Mas é rica, mas tem câncer no estômago. Ela vai conseguir comer? Não. Ele está dizendo, a tua fome estará sempre contigo. Removerei os teus bens e nada te livrarás. Aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás azeitona, mas não te ungirás de azeite. Pisarás a vindima, mas não beberás o vinho. Sabe o que está dizendo aqui? Por mais que você tente fazer alguma coisa na vida, você não vai ser abençoado. Você pode tentar de tudo. Montar tudo quanto é tipo de negócio. Você nunca vai ser abençoado. Sua alma nunca vai ficar satisfeita. Você nunca vai comer daquilo que você está lutando, porque você está voltando completamente contra os mandamentos de Deus. O que adianta ter fartura se você está doente? Quantos ricos estão depressivos hoje? O que move um rico pular do 10º andar de um prédio? Um homem cheio de dinheiro, mas não tinha paz no coração, não tem alegria. É por isso que no verso 15 Deus falou que o investimento que a pessoa fizer não vai dar fruto, não traz alegria, não traz realização. Por mais que trabalhe, a pessoa não vai ser recompensada na terra. É como os políticos, tanto de direita, esquerda, de centro, políticos que são corruptos, eles estão simplesmente agindo assim, achando que vai ficar por isso mesmo. Infelizmente, até pastores entram nessa história de escândalo, como nós acompanhamos nas CPIs, mensalões, Lava Jato. Os irmãos se lembram disso? São pessoas que não se lembraram que o juízo de Deus viria. Como uma pessoa dessa teria coragem de olhar nos olhos do filho e dizer, eu sou honesto, eu sou um homem de bem? O que adiantou ter bilhões na conta e não poder olhar nos olhos da esposa e dos filhos da sua geração? Porque quando chegar na presença de Deus, não vão poder adorar a Deus porque estão sujos. Eu aprendi desde criança com meu pai que o maior tesouro que nós podemos ter na vida é o nosso nome limpo. O maior tesouro que nós temos na vida, depois de Cristo, é claro, é o nosso nome limpo. Porque o nome limpo vale mais do que qualquer riqueza nesse mundo. É melhor ser pobre e íntegro do que rico e sujo e viver longe de Deus. Meus irmãos, foi assim que o profeta Miqueias encerrou essa profecia. Olha comigo o verso 16. Porque se observam os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos dele, ou seja, os piores líderes que aconteceu, homens inescrupulosos e imorais, por isso eu farei de ti uma desolação. Deus disse para Israel, vocês vão ficar uma desolação. Os seus habitantes serão alvos de quê? De vaias. Assim trarei sobre vós todo o opróbrio do meu povo. Qual foi o castigo que Deus deu para Israel? 70 anos de cadeia. Aonde? No cativeiro babilônico. Israel foi levado para o cativeiro talvez cerca de 100 anos depois dessa profecia. Ficaram lá 70 anos.
E eles foram vaiados pelo povo da Babilônia, humilhados. O povo da Babilônia humilhou eles. E aí, quando eu vejo esse texto, eu começo a pensar, Senhor, que coisa difícil, pastor. Pregar um sermão desse no último domingo pela manhã, que coisa dura. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando Deus nos disciplina, Ele revela o quanto Ele é bom e misericordioso. Eu preciso encerrar esta mensagem dizendo da esperança. Porque foi necessário esse remédio amargo para que o povo se arrependesse, se quebrantasse e se humilhasse. E Deus, por amor, Ele então levantou profetas e não deram ouvidos à voz do profeta. Deus então permitiu o povo passar por esse processo pedagógico do sofrimento na Babilônia, para dizer para o seu povo, a história não pode acabar assim para vocês. Há uma esperança. E o profeta levou essa mensagem de esperança, e a palavra era, Deus vai restaurar a sorte do seu povo, e Deus restaurou, louvado seja o nome do Senhor. Deus libertou o seu povo, Deus curou o seu povo, Deus fez o seu povo prosperar lá na Babilônia, e quando voltou da Babilônia, e até hoje o povo de Israel é considerado um povo próspero. E aí Deus trouxe uma esperança para o povo, esperança essa que nós experimentamos na nossa vida. Abra sua Bíblia agora em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Olha a esperança que tinha no coração de Miqueias. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Ou seja, já que todos os poderes estão corrompidos, a religião corrompida, a família corrompida, a esperança será o Messias que virá e vai nascer justamente aí, em Belém da Judéia. Irmãos, o que o profeta estava dizendo da parte de Deus como promotor, vocês não vão precisar mais de legisladores, príncipes corruptos, porque o que virá de vocês será o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus poderoso, e Ele chegará de forma humilhante em Belém. E este Rei chegou. Este Rei é o nosso Rei também hoje. Ele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o nosso amigo. Meus irmãos, é Jesus quem nos libertou, foi Jesus quem nos transformou, foi Jesus quem nos purificou, foi Jesus quem nos deu essa tão grande salvação, pelo seu derramamento de sangue na cruz. É por isso, meus irmãos, a esperança foi anunciada para aquele povo tão cruel, tão corrupto. Essa esperança veio, é a esperança desta igreja, é a esperança da nossa vida. Olha o capítulo 7 de Miqueias. Estou cerrando dizendo que os Miqueias recebeu da parte do Senhor. Miqueias 7, 18 diz o quê? Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidades, te esquece da transgressão do resto da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre. Ou seja, Deus não fica guardando mágoa no coração, porque Ele se deleita na sua benignidade. Agora, que versículo tremendo, o verso 19. Tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés as nossas. Até aqui já estava maravilhoso, até aqui já estava tremendo, mas olha o que Deus ainda diz que vai fazer com os nossos pecados, depois de esmagá-los no chão. Tu lançarás todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Querida igreja, último domingo de 2024, Jesus lançou os nossos pecados no fundo do mar pelo seu sangue. E sabe de uma coisa? É provado que existe abismo lá no fundo do mar, que são mais profundos que a altura do Monte Everest. Quantos metros tem o Monte Everest? 8.800 por aí, né? Mas há abismo no fundo do mar, que são mais profundos que a altura do Monte Everest. Sabiam disso? E sabe o que Deus está dizendo aqui? É lá que eu vou jogar os seus pecados. Vocês que estão confessando todos os seus erros, e ainda, além de lançar, eu vou colocar uma placa aqui em cima do mar dizendo, é proibido pescar neste lugar. Eu pergunto à igreja, isso é uma figura de linguagem, que Deus pelo sangue de Cristo nos purifica, não precisa jogar no mar. Mas que Deus é esse? Que nos perdoa, que nos dá uma nova chance, que nos dá uma página em branco para recomeçar a nossa vida. Esse é o Deus dessa igreja. Esse é o Senhor Jesus que está aqui agora neste lugar entre nós.
e em nós. E é por isso que eu queria que você guardasse pelo menos, de tudo que foi falado aqui, Miqueias 7:7. Miqueias 7:7 está fechando com chave de ouro tudo isso, dizendo: o profeta como promotor, como bálsamo que ele recebeu no coração. Eu, porém, confiarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Por quê? O meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Deus quer de nós para 2025 uma vida de intimidade com Ele. Que você confie no Senhor, espere no Senhor. Ele está ouvindo a tua oração. Ele conhece a sua história. O milagre vai continuar acontecendo na vida daqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você a fechar os seus olhos. Nós ouvimos uma música que falou muito ao nosso coração sobre o milagre. Eu convidei nosso irmão Renato para cantar mais uma vez. Mas eu quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que acredita que você é este milagre, que Deus fez tantas maravilhas na sua vida. Talvez você esteja aqui hoje e você no passado esse ano se tornou apenas um religioso, uma religiosa. E você acabou prestando um culto a Deus por prestar, mas o teu coração ficou longe do Senhor. Nos seus relacionamentos, você começou a ter confusão na sua família, na sua vizinhança, na sua casa. Você perdeu a paciência. Deus te chamou, me chamou para sermos luz, para sermos porta-vozes da esperança, da reconciliação, da justiça, da misericórdia, do amor. E talvez hoje você precise pedir perdão primeiro a Deus, a sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu não quero prestar um culto a Ti vazio, mas eu quero Te dar o meu melhor. Tu és a razão da minha vida. Diga para Deus: eu não quero ser como o povo de Israel. Eu quero ser orgulho do Senhor. Eu quero refletir como espelho a Tua glória, porque o Senhor me fez ser um milagre aqui nesta terra, e eu quero Te honrar. Faça um milagre na minha vida, Senhor. Eu consagro a minha vida a Ti. Eu quero ser um instrumento de glória das Tuas mãos, a começar na minha família. Se você deseja fazer isso, eu quero orar por você. Enquanto o irmão Renato estiver cantando, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Se coloque não diante de mim, se coloque diante do Deus desta igreja, porque Ele está aqui. Pode vir. Deus fala com você. Chegou o momento. Este é o momento, o último domingo de 2024. Vem aqui e diga: Senhor, aqui está a minha vida. Eu preciso de Ti. Eu quero Te adorar de todo o coração. Venha. Não consigo entender o que Tu vês. Pode vir. Em mim. Nós somos pecadores. Venha. Ó Senhor, Deus nos ama. Eu não sou o que devia ser, mas só Tu, com amor, me limpas de meu mal. Você crê nisto? Esse amor é que me ajuda a seguir. Então louve a Deus conosco. Venha. Um milagre, Senhor. Pode sair do seu lugar. Um milagre eu sou. Um milagre, Senhor. Tens feito em mim. O Senhor te deu o maior milagre, perdão dos seus pecados. É finda meu viver. Não deixe para amanhã. Venha. O ano está acabando e a sua oportunidade talvez também. Venha. Não faça como Israel.
Consagre-se ao Senhor. O Senhor pode fazer um milagre na sua família, na sua vida. Tens feito em mim. Preste um culto a Deus de coração. Vem aqui à frente. O Senhor sabe dos seus erros. Nós vamos orar nesse momento. Mas eu quero te dar uma oportunidade de vir aqui em nome de Jesus. Pode vir. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só te pertenço eu. Louve conosco. Diga. Um milagre, Senhor. Um milagre eu sou. Um milagre, Senhor. Tens feito em mim. Até findar o meu viver. Louve ao Senhor. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Fale para o Senhor essa manhã. Um milagre, Senhor. Sim, um milagre, Senhor. Milagre eu sou. Sim, um milagre eu sou. Milagre, Senhor. Somos um milagre diante de Ti, Senhor. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Diga comigo, eu sou um milagre de Deus. Independente dos erros que você tenha cometido, Deus está te dando uma página em branco nesta manhã. Deus está te dando a oportunidade de recomeçar. Ele é perdoador, Ele é misericordioso. A partir de hoje, Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dEle. Obrigado, Jesus, por esta manhã tão especial na tua casa. Obrigado por este último domingo de manhã de 2024. Obrigado por este ano, Senhor. Pai, quantas mudanças. Eu pude experimentar muitas com a minha família. Nós te louvamos, Senhor, porque aqui chegamos, amparados pela tua mão forte e poderosa.